A paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês, irmãos? No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as profecias do anticristo islâmico. E no vídeo de hoje eu estarei pontuando o profeta Naum com o que a gente viu no vídeo passado. Amém? Então, para vocês entenderem melhor essa série, irmãos, é bom você assistir ela na sequência, tá? Hoje, no caso, é a parte 4 do estudo. E eu estou fazendo de um modo que um estudo vai puxar o outro. Amém? Então, para você ter entendimento, é bom você acompanhar a série na ordem, tá? Para a gente fechar legal o entendimento. Amém? Então, hoje nós vamos pontuar o profeta Naum com o vídeo passado, como eu já falei, e também vamos estar vendo alguns pontos de Apocalipse, coisa que eu já abordei no vídeo 1, mas trazendo mais revelação. Amém? Então, vou estar novamente compartilhando a tela do meu computador. E vamos embora para o estudo. Então, irmãos, nós vamos começar aqui a ver de novo Apocalipse 17, né? Vamos ver alguns textos que eu já vi no primeiro estudo, mas vamos estar ampliando o entendimento, né? Pegando alguns entendimentos aqui em Apocalipse 17 para a gente poder casar com as profecias, né? Para a gente estar podendo fechar o entendimento. Por isso, como eu falei, é importante você ver os vídeos na sequência. Então, aqui Apocalipse 17, no versículo 8, vai dizer assim, que a besta está para emergir do abismo. Eu até grifei aqui. É interessante porque você vê que a besta, em Apocalipse 13, ela sobe do mar, né? E aqui já vai falar que ela está subindo do abismo, né? Esse termo é bem interessante, né? Porque vai trazer o quê? Mais revelação, né, sobre essa besta. Vai estar explicando melhor essa besta. Amém? Então, a gente vai casar esse ponto aqui, né, e entender ele melhor. Porque que aqui ela está recebendo, né, esse termo de que ela está subindo do abismo. Né? Você vai ver que abismo é onde as almas, né, dos mortos vão, né? Então você vai ver que ela está recebendo, ela vai estar ressurgindo, né, da morte, né? Porque ela, em Apocalipse 13, que depois a gente vai ver, ela vai receber uma chaga mortal, né? E como a gente já viu, né, no versículo 10, essa besta que era e não é, 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. A gente já viu esse termo no primeiro estudo, o tempo da besta, e vai falar que o 8º rei procede dos 7. Né? E desses 7 que o 8º rei, que é a besta, vai proceder, né, é dos 10 chifres. Tá? Porque os 10 chifres que recebe o reino junto com a besta, que é o 7º. Tá? É o 7º reino, de uma das 7 cabeças. Então, o 8º rei vai proceder desses 7 porque ele procede desses 10. Amém? E os 7, né? Desculpa, e a 7ª, que é a 7ª cabeça, que é os 10 chifres, vai proceder o quê? Dos 5 que caíram, né? Que vai surgir o quê? Do abismo, né? Que em Apocalipse 13, a gente vai ver algo bem interessante. Que, como eu já falei aqui, Apocalipse 13, se eu não me engano é o 3. É isso mesmo. Tá vendo? E vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso aqui tá falando o quê? Da 7ª cabeça. Que ela recebeu um golpe mortal, né? E ela vai recuperar essa chaga dessa morte. Por isso que ela vai proceder dos 5 que caíram, a 7ª cabeça. Entendeu? Então a gente vai ver, né, quando foi que uma dessas cabeças recebeu essa chaga mortal. Né? A gente tem que recorrer ao quê? A história e a palavra de Deus. Né? Que a palavra de Deus ela diz quando que essa besta recebeu, né, essa chaga mortal. Amém?
E a gente vai estar comprovando isso hoje, no estudo de hoje, casando com o estudo passado. Então nós vamos abrir aqui agora em Isaías, né? É um dos textos que a gente viu no estudo passado, né? Sobre a questão do rei Senaqueribe, né? Quem acompanhou aí o último estudo vai saber do que está sendo se tratado aqui, né? Então, no último estudo, a gente viu que o rei Senaqueribe quis ir contra Judá, né? Mas Deus colocou o quê? Anzóis nos queixos dele e retirou, né, o exército dele, retirou ele e o exército dele, né, quando estava querendo ir contra Judá. Mas você vê que quando você casa com a profecia de Gog e Magog, é o quê? É o Senhor colocando anzóis nos queixos novamente, né, desse rei da Assíria e trazendo contra Jerusalém novamente. E aí sim, a Assíria, né, vai o quê? Invadir Judá, né? Naquela época não invadiu. Invadiu o quê? Algumas cidades, né, de Jerusalém. O relato histórico comprova que eles invadiram, acho que, se não me engano, 46 cidades. Mas não chegou a invadir Jerusalém, né? E no futuro ele vai. E aqui, né, você vai ver quando Deus não deixou a Síria invadir. E olha só o que vai acontecer, né? Então o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 180.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, né, parece até Nimrod, né, que era um deus, ó, dos assírios, né, naquela época. Bem interessante, né? Você vê que isso aqui com certeza é um quê? Uma alusão a Nimrod, que foi colocado como uma deidade, né, para eles, o ancestral dele, o que edificou Nínive, né? A primeira tipologia do anticristo. E aí vai continuar dizendo, né? Adrameleque e Sarezer, seus filhos, feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então você vê que aqui, né, primeiramente, o anjo do Senhor vai estar... Desculpa, irmãos. O anjo do Senhor vai estar ferindo o quê? O arraial, né, dos assírios. Né? E você vê o quê? Que depois disso aqui o rei se retirou. Esse aqui foi o anzol, né, que o Senhor colocou no queixo do rei Senaqueribe e retirou ele, né, da invasão. Então você vê que aqui foi o quê? Foi uma chaga, né? Que o próprio Deus feriu o reino da Síria, né? Depois desse evento aqui, o reino assírio nunca mais vai ser o mesmo. Então você comprova isso também na história, que o rei Senaqueribe morreu em meados, né? Aqui depois desse acontecimento, ele vai morrer em meados de 681 a.C. E o reino da Síria, né, ele vai cair mais ou menos em meados de 612 a.C., né? Você vê que ele não, depois desse fato aqui, ele não vai durar muito, o reino da Síria, né? E esse fato aqui, o quê? Ele trouxe uma grande perca pro reino da Síria, né? Depois desse fato aqui, praticamente eles não conseguiram se recuperar, né? Teve ainda mais reis que reinou, lógico, sobre o reino da Síria, mas depois disso, em 612, o reino da Síria vai cair para os babilônios, né? Não vai ter mais aquela força de antes e vai cair para os babilônios. E você vai ver algo bem interessante aqui no profeta Naum, que a gente vai abrir agora. Então aqui em Naum, né, no último versículo, né, no capítulo 3, verso 19 do livro, vai dizer assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Né? Você vai ver aqui que no profeta Naum, né, o livro todinho, são 3 capítulos, mas é um livro muito revelador.
vai ser o profeta todinho profetizando o quê? Contra Nínive, que é a capital da Assíria. Vai estar profetizando contra a queda, né? Contra Nínive, vai estar profetizando a queda do reino assírio. E você vê que a Assíria, Deus está dizendo que tem uma ferida e uma chaga incurável, né? E essa ferida aqui é justamente, né, aquela ferida mortal que o próprio Deus deu, né, quando feriu o arraial, né, do rei Senaqueribe. E quando você estuda, né, as profecias, os profetas, o único reino que Deus diz que tem uma ferida mortal é a Síria. Não casa com aquele ponto de Apocalipse, de uma das cabeças da besta que recebeu uma chaga mortal. Na palavra de Deus, o único que recebeu uma chaga mortal incurável, né, que vai se recuperar dessa chaga mortal em Apocalipse 13 é a Síria. Amém? E você vai ver algo bem interessante aqui, né, que o livro do profeta Naum, ele vai ser profetizado, né? Os historiadores têm uma conclusão mais ou menos de que ele vai profetizar em 663, né? Antes de Cristo. Pouco antes da queda, né? Do Império Assírio, em 612. Alguns dizem, né, que foi próximo a 612, mas a maioria, né, dizem que foi por essa época que o profeta Naum vai ser escrito. E como eu já falei aqui, que interessante é que o rei Senaqueribe, ele reinou entre 705 e 681, que foi mais ou menos a data que ele morreu, antes de Cristo. Então, esse livro do profeta Naum, ele vai estar sendo escrito após a morte, né, do rei Senaqueribe, né, após aquele fato lá que houve, que ele quis ir contra Jerusalém e Deus não deixou, né? Então você vai ver que justamente Deus está se referindo a esse evento, né? Que o próprio Deus feriu o arraial dos assírios, né? Então, a gente vai dar uma estudada agora no livro do profeta Naum e vamos ver, né, coisas bem interessantes. Vamos lá agora aí para o capítulo 1. Então, em Naum 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o eclosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em se irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Né? Então você vê aqui que é o Senhor, né? Aqui ele vai começar dizendo que ele é vingador e cheio de ira. Então ele vai ser esse vingador cheio de ira contra Nínive por algum motivo, né? Então a gente vai comprovar aqui no contexto o porquê que ele está cheio de ira e de vingança contra Nínive. Você vê que aqui o profeta Naum já profetizou depois daqueles eventos de Senaqueribe, né? E depois disso a Síria não se levantou mais contra Jerusalém, né? Tenham isso na mente. Olha o verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então olha só que interessante, né? Essa mesma pergunta aqui, dessa ira do Senhor, ela está aqui, eu que coloquei essa referência aqui. Vou clicar aqui para os irmãos verem. Essas mesmas palavras estão lá em Apocalipse 6, né, na abertura dos selos. Vai dizer assim, o verso 16. E disseram os montes e rochedos: cai sobre nós, esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Né? Deixa eu abaixar aqui. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode resistir? Né? Quem
Quem subsistirá diante do furor da sua ira, né? É a mesma pergunta. Quem pode resistir à sua ira? Então você vê que esse aqui é um contexto que já está relevando a nossa mente, né, para aquela ira lá de Deus. Né? E você vê que aqui ele está irado contra quem? Contra a Síria. Né? E a gente vai continuar vendo, né, que a gente vai continuar vendo não, a gente vai ver aqui, né, que essa ira de Deus, o motivo dessa ira de Deus é porque o quê? A Assíria vai estar ainda continuando fazendo coisas contra o povo de Deus, né? E você vê que no passado Deus já tinha livrado Jerusalém, né? Mas aqui ela vai estar novamente o quê? Trazendo opressão para o povo de Deus. Então aqui você vai ver que vai ser o quê? Um livro que vai arremeter o quê? Para o contexto do fim. Esse livro de Naum, né? Que não vai estar só profetizando a queda da Síria, né, no ano 612 a.C., mas vai estar trazendo coisas que arremetem para o contexto do fim. A gente já viu isso no último versículo, né, do livro, né, que a Síria recebeu uma chaga mortal e ela vai estar se recuperando dessa chaga. Olha o verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, né, e conhece aqueles que nele se refugiam. Que angústia é essa? Né, que estava tendo naquela época. Não estava tendo angústia naquela época, porque o Senhor já tinha livrado, né, Judá, Jerusalém, o povo de Deus, do que o rei Senaqueribe queria fazer contra eles. Então você vê que essa daqui é uma profecia que não tem a ver com aquela época, né? Essa angústia aqui vai ser o quê? Vai ser a tribulação. E é o Senhor que vai ser a nossa fortaleza nesse dia. E quem vai estar trazendo essa angústia que a gente está vendo aqui é quem? É a Síria. Olha o verso 9. Que pensai vós contra o Senhor, né? A Síria. Essa pergunta é para a Síria. Ele mesmo os consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes angústia, né? Por que não vai se levantar por 2 vezes angústia? Porque a grande tribulação, né, vai se levantar por uma vez só. Aí o Senhor vai se irar, porque a Síria vai estar se irando contra o povo de Deus, e em resposta a isso o Senhor vai se irar, né, e trazer o quê? Justiça para o seu povo. Olha só. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca, né? Olha essa expressão aqui profética, né? Quem vai ser consumido como palha seca vai ser quem? A Síria. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Olha só que interessante. Porque, né, que eu grifei essa parte aqui em azul. Essa mesma expressão aqui é no original. As duas são a mesma, tá? Só que traduziram para nossa língua aqui maquina e aqui pensai. Olha só que interessante. A expressão aqui é chachab. Pensar, planejar. Tá vendo? E a mesma expressão aqui, ó. Aqui, ó, chachab. Tá vendo? Pensar, planejar. Então, aqui, quando o Senhor tá falando o que pensais, a Síria tá perguntando aqui para a Síria, o que vocês pensam, né? Porque você está contra o Senhor. E esse mesmo pensamento de ser contra o Senhor tá aqui, ó. Então, é de Nínive que vai sair um que pensa mal contra o Senhor. E ele tem por conselheiro um conselheiro que viu. Olha só que interessante que essa tradução aqui vai ser. Vou até colocar aqui a tela toda para vocês verem. Essa expressão aqui, ela é Belial no hebraico, né? Um homem vil. Esse termo Belial, né, no grego, você vê que é um dos nomes de Satanás, né? Que é uma das expressões que Deus utiliza para espiritualmente, né? Revelar, né, o Satanás, né, o diabo. Então você vai ver, né, que Deus está ligando, né, esses pensamentos aqui, ó, que é contra o Senhor
que sai de Nínive, né? E ele vai sair e vai pensar mal contra o Senhor e vai ter por conselheiro quem? Belial, né? Que é o próprio quê? Satanás, o diabo. Entendeu? Então você vê que é de Nínive, né? Aqui no original não tem, tá? Nínive, porque aqui o copista, né, ele interpretou, né? Mas ele realmente está falando de Nínive, que o contexto a gente entende que está falando de Nínive. Mas eu estou dizendo isso aqui porque a gente vai ver aqui no mais abaixo, né, no capítulo 2, eu acho, o copista ele vai interpretar errado algumas expressões, tá? Algumas profecias. E vai colocar o termo Nínive onde que não tem que colocar. Mas aqui ele interpretou corretamente, porque aqui está dizendo, né? Que olha, aqui mesmo está dizendo, né? Deus está ligando, né? Essa expressão pensais, né? E colocando como de Nínive, tá? Aqui Deus está justamente revelando da onde sai, né? Tá dando uma localização geográfica para falar da onde sai esse que maquina o mal contra o Senhor, que tem por conselheiro Belial, né? Então você vê que aqui Deus está dando uma localização geográfica, né? E hoje Nínive, né? Ele não existe mais como esse sinônimo, né? Ele se localiza no Iraque. Nínive se localiza no Iraque, na cidade de Mossul. Os irmãos pesquisem aí, né, essa cidade no Iraque. Ela fica ao norte, né, de Israel. E quantos outros textos falam, né, que o mal vem do norte? E ela fica justamente ao norte de Israel. E é justamente essa cidade, ela é berço do Estado Islâmico. Esse grupo terrorista que tem aí feito quantas coisas horríveis, né? Tem decapitado muita gente aí, muitos cristãos, né? Aquele vídeo dos egípcios cristãos que foram decapitados na praia foram feitos por esse grupo, o Estado Islâmico, né? E uma das referências lá em Apocalipse que fala, né, que os que estão na grande tribulação, eles foram decapitados. E olha só quem faz isso hoje em dia, quem decapita, né, o povo de Deus hoje em dia. É justamente esse pessoal. Amém? Então, ainda no capítulo 1, vamos ler agora o verso 13. Agora. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade, que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei teu sepulcro, porque és vil. Né? O Senhor ligando aí o contexto, mais acima. E você vê aqui, né, que o copista novamente interpretou que aqui está falando de Judá. Né, que não tem o Judá aqui no original. Nem aqui tem a Síria. Tá? Aqui, pelo contexto, né, porque ele deve ter interpretado, porque mais aqui abaixo, no verso 15, vai estar falando realmente de Judá. Né? Mas aqui não é bem, né? Eu interpreto dessa forma. Eu creio que não seja de Judá que Deus seja esse recado aqui, ó. Porque você vê que o quê? O Senhor vai ser o quê? Mais acima ele vai estar falando que é refúgio e é fortaleza no dia da angústia. Então aqui Deus está falando o quê? Para as duas casas. Né? Essa parte aqui eu creio que ele está falando para as duas casas. Tá? Porque ele vai estar quebrando o jugo de quem? Da Assíria. Aqui realmente está falando da Síria. Né? Mas aqui eu creio que não esteja diretamente falando de Judá. Olha o verso 15. Eis que sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, celebra tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Né? Olha só que interessante. Você vê, né, que esse contexto aqui Deus está ligando justamente, né, o quê? Com outro profeta. Está até a referência aqui. Com Isaías. Olha só que interessante, né? Como Deus liga os profetas. Como é importante você estar ligando os profetas. Né? Como os profetas estão ligados. As profecias estão ligadas. Olha só. Isaías 52. Vou botar aqui a tela toda. A parte do meu vídeo deve estar encobrindo aí, né, irmãos?
Vou ler aqui então assim. Que formosos são sobre os montes os pés da que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz justamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Olha que maravilha, né? O contexto aqui que esse texto está nos dando, né? O retorno do Senhor. Olha como é que Deus liga, né, os profetas, como esse contexto aqui, o Senhor está remetendo a nossa mente para o contexto do fim. Entendeu? Então aqui, esse texto anuncia o quê? Como, quando você casa com Isaías, o retorno do Senhor e o reinado de Cristo. E no retorno do Senhor, o quê? Ele vai estar combatendo o quê? Contra a Assíria, né? Esse texto aqui também faz lembrar aqui, que eu coloquei aqui a referência, né? Eu mesmo coloquei, a Zacarias, né? Olha só, Zacarias 14:4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque ajuntarei todas as nações a pelejas contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá, pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente, e para o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha só que interessante, quando você começa a casar as profecias. Olha o contexto profético, né, que o Senhor está levando à nossa mente, o retorno do Senhor, né, aquelas nações que o Senhor vai trazer contra Jerusalém, Gog e Magog, é o que? É a Síria. Entendeu? As nações que vão o quê? Saquear, invadir Jerusalém, né? Mas ele vai o quê? Vai estar retornando para o seu monte, os seus pés vai estar o quê? No Monte das Oliveiras, né? É o retorno do Senhor para Sião, né? Porque ele já veio a primeira vez, né? Ninguém pode retornar para um lugar que nunca teve. Então ele vai estar retornando, fendendo os Montes das Oliveiras e trazendo a sua ira contra quem? Contra a Assíria. Olha só como é maravilhoso, né? Quando você casa as profecias, você tem a revelação de tudo. Amém? E você vê, né, também que nesse retorno, né, ele vai estar destruindo o quê? O homem vil. Esse homem vil aqui é quem? É aquele que se levantou de Nínive, que maquina o mal contra o Senhor, e tem por conselheiro quem? Belial, vil, né? Belial aqui também, ó. Belial. Ele chamou o anticristo de homem vil, por quê? Porque você vê que em Apocalipse 13 é o dragão que dá o poder, o quê? A besta. Entendeu, irmãos? Olha como é que os pontos vão se casando, né? Quando você medita nas profecias de Deus. Olha agora o capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho e fortalece os lombos. Reúne todas as suas forças. Então você vai ver que aqui o quê? Esse termo aqui, Nínive, não está no original. Você clica aqui e ele não está no original. Aqui foi uma interpretação que é do copista, de que aqui estava falando de Nínive. Só que aqui está errado, eu entendo errado como falar de Nínive. Porque aqui o Deus do quê? Está mandando o quê? Guardar a fortaleza, vigiar o caminho e fortalecer os lombos e reúne suas forças. Por quê? Por causa da angústia que ele acabou de falar que vai se levantar, né? Que acabou de falar no versículo 1, no contexto. Então aqui o Senhor está o quê? Dando o quê? Falando que isso aqui o quê? Para o seu povo, né? Tá mandando o quê? Ele se fortalecer, né? Ele fala que o Senhor é fortaleza, né? Aqui, como ele falou aqui, fortalece os lombos, porque o Senhor é fortaleza. Mas porque a angústia não vai se levantar por 2 vezes, vai ser só uma vez. Então aqui o Senhor está dando uma recomendação para o seu povo, não para Nínive, né? Que o copista ele interpretou errado. E olha só que interessante, né? Que o destruidor sobe. Olha porque que eu grifei essa palavra aqui. No original, esse termo aqui sobe,
Vou até colocar a tela inteira para os irmãos verem, no original. A fonética também. Fonética não, né? O jeito que se escreve. Sobe. Alá. Muito interessante isso, né, irmãos? Você vê que tem partes, né, do hebraico que vai revelar as coisas espirituais de Deus. Você vai ver que o termo Alá, em algumas partes do hebraico, vai ser o quê? Maldição. Né? Como a gente viu na parte 2, né? Se eu não me engano, na parte 2. Que aquela maldição que estava lá desde escrito na lei de Moisés. E que o profeta Daniel, arremetendo para o contexto do fim, na oração dele, falou que aquela maldição, né, que fala lá na lei de Moisés, é Alá. E aqui, né, o termo subir, né, que é subir mesmo, ascender, né, vir contra, né? Você vê que é Alá que está indo contra o povo de Deus. Olha que maravilha como Deus está revelando as suas coisas espirituais. Eu não entendo, tá, irmãos, muito do hebraico. Eu não sei se aqui é só a fonética, tá, da palavra. Eu creio que não. Eu creio que aqui é o jeito da escrita dela mesmo. Tá? Eu não entendo muito de hebraico, mas eu uso esse aplicativo aqui. Aplicativo não, esse programa, né, da Bíblia hebraica. E não precisa nem você entender muito bem o hebraico para você entender, né, que o Senhor está revelando o quê? Suas coisas espirituais. Está utilizando essa língua, o hebraico, né, para revelar suas coisas espirituais. Por isso que é importante, tá, você recorrer às vezes ao hebraico. Porque o hebraico ele revela as coisas espirituais de Deus. Amém? Então, aqui você vê que esse termo subir no hebraico é Alá. Muito interessante, né? Olha o verso 3. O escudo dos seus heróis são vermelhos. Os seus homens valentes vestem escarlata. Olha só que interessante. Cintila o aço de carro de dia e seu aparelhamento vibram com lanças. Aqui eu mesmo coloquei a referência, né, para Apocalipse 17, aquela grande meretriz que está vestida de púrpura escarlata. Entendeu? Então você está vendo aqui que Deus está fazendo uma referência para essa meretriz dos homens, né, valentes, aqui é o exército, né, de Nínive, da Assíria. Deus está dizendo que eles vestem escarlata, ou seja, está falando que eles são o quê? Uma meretriz, né? Deus vai continuar dizendo isso aqui, ó. Vamos dar o pulo no verso. Aqui eu ia ler, tá, irmãos? Mas por vídeo não ficar muito grande, vocês leiam em casa, tá? Eu ia ler essa parte, né? Que aqui o Senhor está falando que eles são como leão, né? Que as presas, né? Eles têm presas e arrebatam o povo de Deus, devoram, né, o povo de Deus como de leão, né? Fazendo o que? Uma referência ao que? Ao animal de Daniel também, né? E você vê que a besta em Apocalipse 13 vai ter boca de leão, né? O que? Uma mentalidade babilônica. E devora o que? Como a Babilônia devorou no passado também, né? O povo de Deus. Entendeu? Aqui, ó. Olha o verso 3. Eu não vou ler o verso 1, não. Vocês leiam em casa. Né? Que vai continuar profetizando contra a Síria. Que é o livro todo profetizando contra a Síria, né? Olha só. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejada lança e multidão de transpassado, massa de cadáveres e mortos, sem fim. Tropeçam gente sobre os mortos, né? Isso aqui vai ser o que a Síria vai estar fazendo com o povo de Deus. Tudo isso por causa da grande prostituição, olha só. Da bela encantadora meretriz, olha só. Da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Olha só aqui, né? Deus falando que a Síria é uma meretriz, ligando diretamente para Apocalipse 17, né? Se ela é uma meretriz, ela está o quê? Ela está embriagada com o sangue dos santos. Entendeu? Ela vende os povos, né? O mesmo termo, ó, utilizado em Apocalipse 18, né? Os mercadores da terra e todas as grandes nações foram enganados pelas tuas feitiçarias. Entendeu? Então olha só como é que Deus está colocando aqui, levando a nossa mente, né? Apocalipse 17 e 18, levando a nossa mente àquela grande meretriz, a grande Babilônia. É a Síria
né, que vai se tornar uma grande meretriz. E nela que vai se achar o quê? O sangue dos santos. Né? Porque naquela grande meretriz tem o quê? O sangue dos santos, dos apóstolos e dos profetas de Deus. Né? Olha Deus levando a nossa mente, né, ao contexto do fim. Né? Olha o verso 15. No entanto, fogo ali te consumirá a espada e te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que multiplica-te, né? Ainda que te multiplicas como gafanhoto e como a locusta, ainda que te fizesse os teus negociantes mais numerosos que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos, e teus chefes como gafanhotos grandes que acompanham nas sebes dos dias de frio, e subindo o sol voa embora, não se conhece o lugar onde estão. Então por que eu grifei nessa parte aqui? Que o Senhor está falando que eles são como gafanhotos. Isso aqui está ligando justamente a outro profeta, né? Profeta Joel. Leia o profeta Joel para vocês verem, né? Olha só, e como ficou a largata, comeu o gafanhoto, como ficou o gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão, né? Você vê que aquele exército, né, de gafanhotos lá de Joel, que o Senhor remete para o tempo do fim, é um exército que devora o quê? O povo de Deus, né? Leiam Joel em casa, eu não vou ler aqui para não ficar muito maior o vídeo que já está, né? Leiam só Joel todo em casa para vocês verem o Senhor ligando os pontos. Então é o quê? É o Senhor ligando os pontos, você somando os profetas. E os profetas menores são os que mais trazem revelação, irmão, às vezes. Você vê aqui que o Senhor já ligou a Isaías, né? Já ligou a Apocalipse. Então você vê que tudo isso o Senhor está ligando aqui, nesse contexto aqui, né? De Naum, ligando a várias coisas que remete para o contexto que é profético, contexto do fim. Amém, irmãos? Então, eu vou estar finalizando aqui o estudo aqui, irmãos, tá? Espero que os irmãos tenham entendido aí os pontos, né? As profecias sendo ligadas, tá? E você vê, né, que esse livro de Naum, o Senhor está remetendo esse contexto aqui para o tempo do fim, né? Mesmo que ele tenha um cumprimento histórico, profético, ali também no ano que ele foi profetizado, você vê que as expressões que Deus está ligando aqui, né, ligando também com outros profetas, está remetendo nossa mente para o tempo do fim. E é o que? É a Síria, né? E o Senhor está dando aqui também localização geográfica da onde vai vir o homem vil, né? Falando que é de ti, Nínive, né? Que vai vir um que maquina o mal, que tem por conselheiro Belial, que lá em Apocalipse 13 a gente vê o quê? Que é o dragão que dá o poder. Entendeu, irmão? O Senhor ligando os pontos aqui. Então, espero que os irmãos tenham entendido, né, os pontos que eu trouxe aqui, né, a ligação das profecias e como é importante os irmãos estarem somando os profetas, né, para você ter a revelação completa, né, dos fatos, das profecias de Deus. Amém, irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos façam aí, eu vou estar respondendo. Amém? E até o próximo estudo. Essa série vai continuar. Amém?